Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Lição da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse trimestre estamos estudando sobre corpo, alma e espírito. Texto base, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, na lição vamos fazer um breve resumo, uma breve recapitalização das lições anteriores. Nós estamos estudando sobre corpo, alma e espírito. Essa, na verdade, é uma divisão que nós podemos chamar de uma visão tridimensional do homem, uma visão que alguns chamam, a teologia chama da tricotomia. O homem ele é dividido em corpo, alma e espírito. E que vem a ser esses atributos do homem? O corpo, na verdade, é o nosso corpo físico. É o olho, é o olfato, é o tato, são os nossos braços, as nossas pernas, o nosso olfato, a nossa visão, o nosso ouvido. Tudo isso é o corpo humano. E o que vem a ser a alma? A alma são as nossas emoções, aquilo que nós sentimos, todas as nossas emoções, a tristeza, a alegria, a felicidade, o prazer, ele está relacionado à nossa alma. E o que vem a ser o nosso espírito? O espírito é como o eu interior, é o nosso espírito que se relaciona com Deus. É como se o homem, na sua forma tridimensional, ele pudesse dizer que ele é um espírito interior, que ele se relaciona com Deus, que ele possui uma alma e ele habita em um corpo. Essa é a visão tridimensional do homem. A teologia chama ela de tricotomia. O homem ele é tricotômico, ele tem 3 divisões, que é o corpo, alma e espírito. Essa divisão acerca do homem ela é principalmente difundida nas igrejas pentecostais, com grande destaque das Assembleias de Deus, e alguns pais apostólicos, ou seja, aquela geração após os apóstolos que desenvolveram a doutrina posta pelos apóstolos através de escritos, de estudo, de desenvolvimento. Um deles é Irineu. Irineu ele possuía essa visão da tricotomia, dessa visão tridimensional do homem. Qual o texto base, o texto bíblico que é utilizado? Na verdade, são diversos textos bíblicos que nós podemos citar aqui. Um desses é esse que eu acabei de citar, acabei de ler na aula, na parte introdutória, que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Tessalônica, no capítulo 5, verso 23. Outro exemplo que é citado está lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, que diz que a palavra de Deus ele penetra lá na divisão da alma e do espírito. Então aqui existe uma divisão ao qual dentro dessa forma, através dessa visão tridimensional, é colocado que o homem ele possui corpo, alma e espírito. Mas você tem que ter em mente que existe uma outra visão acerca do homem, que é chamada dicotomia, ou seja, o homem, na verdade, ele é dimensional. O homem tem 2 partes, que é o quê? Que é o corpo, ao qual eu citei, nossa visão, nosso olfato, nosso tato, e existe o homem interior, mas não existe uma divisão claramente entre a alma e o espírito. A alma e o espírito, elas são partes de uma só, ou seja, elas não são sinônimas, mas assim, elas fazem parte do interior. O eu interior, ela tem o seu espírito e também tem a sua alma. Não existe uma divisão, conforme eu acabei de falar. Essa visão da dicotomia, ela é principalmente difundida nas igrejas reformadas. Podemos dar o exemplo da igreja presbiteriana e algumas igrejas que professam a fé reformada. Pois bem, nós, como somos da Assembleia de Deus, nós utilizamos essa parte que é a tricotomia, a visão tridimensional, que o homem é corpo, o homem é alma e o homem é espírito. E na lição de hoje nós iremos falar sobre a consciência. E a consciência, aonde ela está inserida? Ela está inserida na alma ou ela está inserida no espírito? O que nós podemos entender sobre a consciência? Dentro de uma visão da psicologia, ela traz sobre uma definição os seus conceitos acerca da consciência. Existem profissionais habilitados e capacitados para falar acerca da visão da psicologia sobre a consciência. Através da parte da filosofia, existem escritos de filósofos, o qual traz um pensamento sobre a consciência
do ser humano. Existe uma visão da biomedicina que diz que substâncias químicas podem ou não afetar a consciência. Existe também a visão da parte da medicina, onde existem profissionais dentro das ciências humanas que eles podem trazer as suas definições, os seus conceitos e as suas correntes sobre a consciência. Isso são feitos pelas ciências humanas. Mas o que nos interessa aqui é saber o que a Bíblia diz, o que a teologia diz sobre a consciência. Na verdade, a consciência é necessário nós entendermos aonde ela está inserida no ser humano. A Bíblia ela fala sobre a consciência, ela não traz uma conceituação sobre a consciência, mas ela traz versículos sobre a consciência agindo no ser humano. Especificamente a consciência, ela faz parte do espírito do homem e ela se manifesta através da alma. É como se fosse um julgamento do que é o certo e o que é errado. Lembra que eu disse aqui que o eu interior, o espírito, é aquele que se relaciona para com Deus? Quando o homem ele pecou, na verdade, esse espírito ele está morto. Esse espírito ele não consegue ter um relacionamento para com Deus. E como que ele vai conseguir novamente ter um relacionamento para com Deus? É através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo há um novo nascimento do eu interior, do espírito interior. Então, quando há um novo nascimento, a pessoa ela é transformada. Essa transformação acontece por completo. E até a consciência da pessoa é transformada, porque agora ela não vai agir simplesmente por questões morais do que ela aprendeu ou que está inserido nela. Na verdade, ela vai começar a agir sobre o Espírito Santo de Deus. Então, aquele que é salvo, ele tem uma consciência voltada para Deus. Então, o que ele for fazer de certo e de errado, quando tiver aquele julgamento lá no interior, lá na consciência da pessoa, se aquilo é certo ou errado, não vai ser apenas sobre aspectos morais, mas vai ser também sobre aspectos espirituais, se está de acordo ou não com a vontade de Deus, se está agradando ou não a Deus. Então a consciência ela tem como uma função julgar moralmente as nossas próprias ações. E como que nós vamos julgar nossas próprias ações? Como agora nós somos salvos, é sempre o quê? Através da palavra de Deus. Como nós lemos a palavra de Deus, como nós estudamos a palavra de Deus, ela vai estar sendo inserida na nossa vida. E quando nós formos tomar determinadas situações em nossa vida, sempre vai ter aquele julgamento das nossas ações, mas esse julgamento vai vir pelo próprio Espírito Santo. Se isso é o certo, se isso é errado em fazer. Esse é o julgamento moral das suas próprias ações. Há um texto interessante que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto acerca da Santa Ceia, quando ele fala para o homem fazer uma análise de si, se ele está apto moralmente, espiritualmente, a tomar a Santa Ceia. Ou seja, a própria consciência dele, que agora é uma consciência transformada por Jesus Cristo, que vai trazer esse julgamento, se ele vai estar apto ou não está apto. Outro ponto é reconhecer o certo e o errado. Ou seja, como você agora é salvo, você agora tem uma mente, não a mente mais mundana, não a mente mais do mundo, mas você agora tem uma mente de Cristo, ou seja, uma mente voltada para as coisas celestiais, uma mente voltada para a salvação em Jesus Cristo. E você agora vai começar a reconhecer o que é o certo para com Deus e o que é errado para com Deus. Essa é uma função da consciência. Outro ponto importante, sentir culpa, arrependimento ou paz interior conforme o padrão estabelecido por Deus. Tem certas situações que nós passamos em nossas vidas, determinados momentos que lá no nosso interior, lá na nossa alma, nossa consciência, ela traz na verdade não uma paz, mas traz na verdade uma perturbação. E aquilo dali, claramente, nós vemos o Espírito Santo agindo em nossa vida, que ali não é um local para nós estarmos ali naquele momento. Ou então para nós não praticarmos determinado ato. Ou então, se estamos praticando, vem logo aquela perturbação no interior, aquela tristeza, falando, não é isso, é o certo.
Isso não é o correto. Por quê? Porque o Espírito Santo age em nossas vidas através também da consciência. Então, muitas vezes, quando nós fazemos determinados atos, dá uma paz interior quando nós agimos segundo a vontade de Deus. Existe uma paz interior quando nós agimos segundo os princípios estabelecidos na Bíblia. Por quê? Porque nós vemos o Espírito Santo agindo em nós. Nós vemos o Espírito Santo confirmando naquilo que é o certo ou errado sobre as nossas práticas. Portanto, a consciência, sim, ela está estabelecida, ela faz, ela trata, a Bíblia fala sobre ela, mas trata de uma forma bem peculiar, demonstrando que aquele que teve um novo nascimento, a consciência dela agora, ela tem uma atuação do Espírito Santo nela, demonstrando aquele padrão do que é o certo e do que é o errado. Que você possa ter uma mente de Cristo, que você possa ter aquela consciência transformadora que você passou pela salvação em Jesus Cristo e que ela sempre possa te conduzir a fazer a vontade de Deus. Que você possa ter uma semana abençoada, um forte abraço, tudo de bom sempre.